A Organização das Nações Unidas surgiu em 1949 e tinha o propósito de pacificar os ânimos entre as nações e impedir uma nova guerra mundial. Percebe-se a grande responsabilidade que pesa sobre os ombros da ONU. No entanto, nos últimos anos a organização perdeu completamente a sua razão de ser. Assista esse vídeo que vou colocar agora e em seguida nós vamos falar um pouco mais sobre ele. Durante su intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 11 de diciembre de 1964, Guevara, haciendo uso de su derecho a réplica y debido a las constantes interrogantes de los delegados presentes, reconoce la realización de ejecuciones en la isla. Fusilamientos, sí, hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Nuestra lucha es una lucha a muerte. Controlada pelo globalismo marxista, parece convergir para a mesma finalidade que o Foro de São Paulo, qual seja, garantir que o comunismo internacional controle a política das nações, a mídia, o discurso e, consequentemente, o povo. Não parece respeitar algo que seria fundamental, a autodeterminação dos povos. Todo país, independente do regime que pratica, resulta de uma cultura própria. O conjunto desses fatores é que lhes dá o sentido de nação. Recentemente, a Comissão de Direitos Humanos da ONU expediu uma nota condenando a justiça brasileira por suposta violação aos direitos do ex-presidente Lula, condenado a 25 anos de reclusão por desvios de recursos públicos. Bilhões de dólares foram devolvidos pelos corruptos confessos. Outros tantos foram recuperados pela chamada Operação Lava Jato. E, de repente, Lula e seus seguidores foram descondenados pelo Supremo Tribunal Federal. Não houve inocentação de ninguém, diga-se de passagem. O que ocorreu foi apenas uma decisão política de um ministro, Edson Fachin, oportunamente referendada pelos demais. O Bolsa Família, que resgatou da fome e da miséria dezenas de milhões de brasileiros e levou pela primeira vez o desenvolvimento econômico aos bolsões de pobreza. O Luz para Todos, que atingiu a quase totalidade das famílias dela carentes. O Pronaf, que atuava na prática apenas em algumas regiões do Brasil e foi estendido a todo o território nacional, resgatando assentados da reforma agrária, indígenas, quilombolas, extrativistas e ribeirinhos. O salário mínimo foi reajustado sistematicamente acima da inflação e os alimentos criaram um mercado seguro para os pequenos produtores agrícolas, preferencialmente organizados em cooperativas. Entendemos, portanto, que muito mais que uma candidatura, o que está em jogo é o que foi conquistado. Por isso tudo, declaramos em conjunto o apoio a Dilma Rousseff. É hora de unir nossas forças no segundo turno, para garantir as conquistas e continuarmos na direção de uma sociedade justa, soberana e solidária. A ONU agora quer que o Estado brasileiro, ou seja, que o povo brasileiro, que foi roubado flagrantemente por Lula e pelo PT, indenizem o meliante de Garanhuns. Essa responsabilização deveria caber ao Supremo e não tem nada a ver com indenização. Decisões como essa não fazem o menor sentido. É apenas o momento em que a Organização das Nações Unidas se associa ao marxismo genocida e perde completamente a sua credibilidade e, consequentemente, razão de existir. Vejamos alguns pontos interessantes para o debate público. Por que Putin, na Rússia, não considerou as advertências da ONU e, mesmo assim, invadiu a Ucrânia? Por que a ONU silencia sobre o massacre de venezuelanos pelo regime comunista de Nicolás Maduro? Porque, em 1964, a Comissão de Direitos Humanos da ONU silenciou diante da confissão do comunista Che Guevara, chanceler cubano, sobre o massacre de oponentes políticos em Cuba. Nunca se viu nenhuma nota pública da organização sobre o famoso paredão cubano, com o qual Fidel Castro massacrou seus adversários. Foram centenas de fuzilamentos, sem acusação formal, sem condenação e sem que Cuba tivesse no seu ordenamento jurídico a sentença de morte. A verdade é que ninguém mais leva a ONU a sério. E apenas para finalizar, a ONU é mantida pela contribuição dos Estados-membros. No caso do Brasil, paga-se a quantia anual de 56,3 milhões de dólares, o equivalente a 310
milhões de reais. Seu papel é mediar as relações entre os países para impedir, para evitar que haja novos conflitos armados, a exemplo do que ocorreu entre 1939 e 1945 na Europa, com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, e que gerou 62 milhões de mortos. Também tem a finalidade, claro, de mediar os conflitos internos nos países, aqueles que não seriam resolvidos pelo sistema jurídico nacional. Ela foi criada exatamente em 1949, logo depois da Segunda Guerra, para que episódios lamentáveis como aquele que foi verificado na Europa nunca mais voltasse a ocorrer. Agora, o que está acontecendo no Brasil nesse momento é que Lula e o PT não têm mais o apoio das ruas. O povo brasileiro sabe finalmente que não tem nenhum motivo para dar qualquer apoio ou valor ao criminoso condenado de São Bernardo do Campo. Diante disso, eles, Lula e os petistas, ficam se prevalecendo de organizações falidas como a ONU, a Organização das Nações Unidas, para tentar convencer o povo brasileiro de que ainda possuem alguma importância no contexto político, tanto nacional quanto internacional. E apenas para finalizar o nosso vídeo, veja de novo a fala criminosa de Che Guevara, sócio de Fidel Castro e um dos ídolos de Lula e dos petistas aqui no Brasil. Fusilamientos, sí, hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Nuestra lucha es una lucha a muerte. Apenas para constar, o atual secretário-geral da ONU, Antônio Mamed de Oliveira Guterres, pertence ao Partido Socialista. Portanto, isso já diz tudo sobre a nota da organização a respeito de Lula. A ONU, assim como o PT e a antiga União Soviética, pertencem ao passado e não deveriam mais existir nem na nossa lembrança mais remota. Tony Rodrigues, Além da Notícia.